aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê porque é a única forma da gente conseguir entender o que aconteceu no dia de ontem. Gente, sei que teve muita confusão, né? Muita gritaria, algumas coisas aí sensacionais. A começar, né, do vídeo do Dilma, ele falando lá sobre a história da armação do Moro. Só que, pessoal, para muito além da mitada de rede social e da narrativa, tem algumas coisas que aconteceram que, se você para por um segundo, sai de dentro da caixinha e olha de fora, você percebe que é como se ainda existisse um véu e ainda existiam algumas incertezas no ar, que depois de alguns eventos, e não só em relação ao Dilma, mas também entre o Renan Calheiros e Arthur Lira, e esse foi um assunto que não foi tão abordado ao longo do dia de ontem, e quando você olha agora e vê o que realmente está acontecendo no Brasil, eu acho que a direita tem até motivos para se animar. Tô falando sério mesmo, sem querer animar vocês, sabe que eu tento não alimentar esperanças. Só que tá acontecendo algumas coisas que eu quero comentar com vocês. Quero mostrar aqui vários relatos, várias informações que foram saindo na imprensa, em colunas diferentes, que você vai vendo. Tiveram algumas entrevistas importantes no dia de ontem, como o do José Guimarães, que é líder do PT na Câmara. Ele falou algumas coisas, mas enfim. Quero começar falando ainda do dia de ontem da manhã, antes da fala do Dilma, trazer algumas coisinhas e aí já começar a falar, mostrar uma certa repercussão. Depois tentar trazer a pergunta do vídeo de ontem: quem é o vencedor? Quem é que sai ganhando com tudo isso que tá rolando? Depois eu quero falar do evento que o Dilma foi, lá da cultura, e algumas coisas no âmbito da economia, e trazer algumas informações bem interessantes. Não quero adiantar nada, confie em mim. Depois eu quero falar do Lira, começar a falar, e aí eu espero que dê tempo de falar algumas coisas de Bolsonaro, mas se não der, já adianto. Talvez nosso presidente esteja de volta já no dia 30, só que tem outras coisas bem interessantes, uma pesquisa, e se der tempo falaremos mais também sobre a carreta furacão. E vejam só, vamos começar do início, vai valer a pena, vamos construir igual a casa, um alicerce bom, em cima do alicerce a gente vai chegar no último andar, né, na cobertura, e vejamos. Ontem pela manhã, a Malu Gaspar, lá do Globo, ela escreveu uma nota, que além de fornecer algumas informações, ela faz uma análise de algumas coisas que estão rolando no Brasil, traz algumas informações extras que já ajudam a confirmar algumas coisas que a gente tinha comentado ao longo do vídeo de ontem. E vejam só, né? Segundo ela, o governo é o principal prejudicado por genialidades do Dilma. E o que é que ela quer falar com isso? Vocês vão lembrar, 2 semanas atrás, mais ou menos, teve uma reunião que o Dilma falou que não é para ter essa genialidade, falando dos ministros dele, e isso porque algumas pessoas estavam colocando os pés pelas mãos, a decisão do Lupe, né, do crédito consignado, a história do Márcio França, das passagens de R$ 200. A Malu Gaspar diz, já entrou para a história o terceiro mandato do Dilma, a carraspana que ele passou nos ministros para que parassem de anunciar genialidades em nome do governo sem combinar com ninguém, o que é mentira. Nada que foi anunciado não foi discutido com outras pessoas previamente. Ela diz, né? E aí passou, etc. Teve a questão do Márcio França, no dia que ele fez o pronunciamento. Depois foi a vez do Lupe, com crédito consignado. E aí, desde então, o Dilma, ele mesmo produziu essas genialidades. E ela diz, né, que na terça-feira, deu entrevista aí pro 247, e ela nem fala ainda da questão do Moro, ela começa falando sobre a questão da Eletrobras, que o Dilma falou que iria reestatizar, né, basicamente. Na verdade, ele classificou como uma privatização. Ele falou que a privatização era um crime de lesa pátria, né? Fala, meu Deus do céu, absurda. A Malu Gaspar, ela sai traçando algumas coisas que já comentamos, então vamos passar bem rápido. Lula anunciou também uma medida que ainda estava em discussão no governo: entrar na justiça. Entrar na justiça para tentar derrubar, o que é complicado, né? Para reverter a cláusula do estatuto da companhia que limita o poder de voto de qualquer acionista da empresa a 10%. Já que o governo tem mais de 40%, ele quer que o governo tenha 40% na hora de poder tomar decisões. E a Malu Gaspar fala que isso seria meio complicado, levar na justiça, tentar resolver, porque essa regra que ele quer derrubar está na lei da privatização que foi aprovada no Congresso. Depois foi chancelada pelo TCU, e isso tudo aconteceu depois de negociações longas. E olha com a informação que ela coloca agora. Nela, das longas negociações, senadores e deputados, eles impuseram uma série de regras para a Eletrobras, como investir 8,75 bilhões na revitalização do Lago de Furnas, que é o curral eleitoral do Pacheco, do Rio São Francisco, no Nordeste, né? Nordeste do Arthur Lira, do Renan Calheiros,
e no barateamento da energia na Amazônia Legal, reduto de Eduardo Braga. Quando a gente comentou no vídeo de ontem sobre isso, e que poderia ser um atropelo e poderia incomodar o Lira, bom, a Malu Gaspar apenas deixa isso bem claro, e o clima com o Lira está muito ruim, está piorando cada vez mais. O dia de ontem, realmente, sim, o Lira riscou a linha no chão e colocou um discurso literalmente bélico para cima do Pacheco e dos senadores, em especial Renan Calheiros. Só que aí veja, o que o Dilma pode vir a fazer, além de deixar o Lira chateado, ele pode estar começando a mexer em alguns pilares. Eu acho que o Renan Calheiros, obviamente, vai ter algum tipo de conversa. O Renan entende, mas melindrar o Eduardo Braga, uma parte do MDB, que é um partido relativamente dividido, quem sabe até deixar o Pacheco meio chateado, não sei se é o melhor dos caminhos, não sei se o Dilma sabe o que ele está planejando. Depois a Malu Gaspar continua. Se insistir em recorrer ao judiciário, vai gerar ainda mais tumulto e prejuízo para o próprio governo. Desde 4 de novembro, quando atingiram seu maior valor, as ações da Eletrobras caíram cerca de 30%. Olha só. Sem contar, né? Além disso daí, a empresa antes estava valendo, a cota do governo era 50 bilhões, agora é 30 bilhões, graças ao Dilma. Isso sem contar os 370 mil trabalhadores que empenharam seu FGTS na companhia e estão vendo seu capital derreter. Aí ela começa a falar depois das falas realmente polêmicas, que tomaram conta da sociedade. No outro momento da entrevista, o Dilma falou que durante o tempo que ele esteve lá em Curitiba, só vai ficar feliz, né, quando o Moro. E contou que ainda dizia: estou aqui na prisão para me vingar dessa gente. A Malu Gaspar passa aquele paninho de leve falando o seguinte: ó, todo mundo que assistiu entendeu que o Dilma se referia a um fato de anos atrás, não ao presente. Beleza, Malu. Mesmo assim, a declaração foi um tiro no pé. Deu ruim mesmo. Pelo palavrão, por contrariar o tom do Amor Venceu da campanha e por levantar a bola do Moro, que andava esquecido até mesmo pela direita. E esse aqui é um ponto que a gente comentou no vídeo ontem. O Moro voltou para os holofotes. Ninguém vai falar do Moro. Ninguém tava nem aí pro Moro. Eu espero que depois de tudo isso daí, ele volte pro nada. No dia seguinte, a Polícia Federal desbaratou um plano, né, que foi a operação, a gente comentou no vídeo ontem. E aí, a ação da PF, que poderia ter ganhado destaque por atuar de forma republicana, impedindo aí o ataque ao inimigo político do Dilma, acabou dando munição a uma onda suja de fake news de que ele pudesse ter algum tipo de conluio com o crime organizado. Comentamos no vídeo ontem. Essa ação que ocorreu, ela não estava no radar do governo. Ela realmente não estava no radar do governo. Pegou muito mal. Muito mal. Vocês viram, assim, os ministros entraram em campo, influenciadores entraram em campo, foram membros, olha só, o Dilma salvou o Lula, etc. Ou o Dilma salvou o Moro, etc. Tudo mais. Saiu do controle. A turma do PT achou que estava com controle na mão. E eu acho que isso também foi um recado para a classe política. Porque muita gente estava olhando e falando, pô, o PT tá daquele jeito, né? O PT de sempre. Tentando colocar sua turma em todos os cargos possíveis. Mexeu aí na Polícia Federal, novos nomes, mexeu na PRF, etc. E não adiantou. Não adiantou, né? Essa operação ter ocorrido ontem, cara, tá estranho. O que é que tem por trás eu ainda não sei, eu não vou bater martelo, todo mundo tem suas teorias. Mas não dá pra negar que foi estranho. O timing foi muito estranho. Mas tudo bem. Para completar, no final da tarde de ontem, o Banco Central anunciou que ia manter a taxa de juros de 13,75%, no caso foi anteontem. O recado implícito na decisão é que a ofensiva do presidente contra o Banco Central e a indefinição sobre qual será o novo arcabouço fiscal causam instabilidade na economia e inviabilizam uma queda neste momento. E aí foi o que a gente comentou também no vídeo ontem, que é mentira, é balela, aquela história de que o Haddad apresentou o arcabouço fiscal para o Campos Neto, ele gostou e apresentou para o Lira, apresentou para o Pacheco, ele gostou, balela. É notinha da equipe que faz assessoria de imprensa do Haddad, que contratou o Lauro Jardim para soltar a nota. E vão aparecer mais algumas nos próximos dias. E aí, para encerrar, ela fala assim, aí também a genialidade se voltou contra o presidente. Ele fica batendo no Banco Central, o Banco Central só tá se virando contra ele. Não tá ajudando nada. E olha esse final agora. A gente tá começando a construir nosso alicerce. Embora ninguém vá dizer em público,
Nos bastidores, o que não falta é auxiliar e aliado do Dilma exasperado. A questão, porém, permanece insolúvel. Quando Dilma passou um pito em seus ministros, eles tiveram de se emendar. Já as genialidades de Dilma, não há quem segure e quem mais perde com isso é o próprio desgoverno. E aqui agora, o meu erro, eu esqueci de procurar a nota. Eu não vou dar pausa aqui para procurar. Eu acho que eu sei onde tá, mas como eu tô na dúvida e hoje eu tô com algumas coisas a fazer, depois que terminar de gravar, não vou voltar. Mas eu falo e vocês podem pesquisar. Acho que ainda no período de transição, antes do ano virar, e depois também saiu a nota, já depois que começou o ano, começou o desgoverno, alguns jornalistas, eles começaram a pontuar sobre o José Dirceu. Mas não sobre o que o Dirceu estava fazendo, mas sobre a inexistência de um novo José Dirceu no governo do Dilma. No momento atual não tem ninguém para aparecer esse cara. Quem que vai falar com ele alguma coisa? Ele é o rei, ele é o Deus. Você acha que o Haddad vai chegar lá e vai falar que ele tá errado? Vai falar, Lula, você tá errado. Você acha que alguém vai dar um pito nele? Eu acho que a primeira-dama ainda tem alguma ascendência para chegar e falar e ele ouvir. Mas tirando isso, você acha que tem alguma coisa? Então assim, a gente tá diante de um desgoverno onde o cara tá cansado, o cara tá rancoroso e ele não tem ninguém para dar aquele toque amigo e falar, irmão, você tá passando do ponto. Só para deixar bem claro, né? Mais uma análise falando o que a gente já disse. Operação contra o grupo criminoso foi boa para Moro politicamente. Avaliam aliados. Óbvio que foi boa, né? Só para confirmar mesmo. O cálculo é que o caso trará à tona o trabalho do combate ao crime organizado, né? Que foi realizado pelo Moro quando era ministro, quando era juiz, etc. Tudo mais. Enfim, tá aparecendo na imprensa, tá dando uma entrevista, etc. Tudo mais. Tá lá lacrando pra cima do Lula, mas é isso aí. Bate, pelo menos o Lula tá mal. Tá mal. E aí chegamos no dia de ontem. Chegamos e o Dilma falou alguns absurdos, assim, meu Deus do céu. Não vou dar play porque o vídeo é curto, então acho que 40 segundos. E depois eu quero mostrar a montagem que o Metrópolis fez. Essa tava sensacional. Só que eu quero assistir esse vídeo não olhando pro Dilma. Eu quero assistir esse vídeo dando um zoom na cara do Renan. O Renan deu tela azul. O Renan assim, travou. Meu Deus do céu, o que é que o Dilma tá fazendo? Vamos ver aqui junto. Foi revelado ontem pela PF para atacar o Moro e as autoridades públicas. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. É visível que é uma armação do Moro. Isso porque ele falou que não quer falar sem provas, mas depois ele disse que é visível. tá meio confuso das ideias, né? Você vê que ele não tá bem. Eu não tô falando do Renan, eu tô falando do Dilma. O Renan realmente não tá bem mesmo, né? Só olhar pra cara. Assiste lá o vídeo depois, prestando atenção na cara do Renan Calheiros. Impagável. Mas vamos continuar. Depois a gente volta pro vídeo pra ver na íntegra, porque a turma do Metrópolis fez uma parada interessante. Aí veja. Isso aqui já é depois das falas do Dilma, ontem. Caso Moro. Ministro diz que o Dilma questionou o timing e não investigação. Isso daqui foi o único briefing, né? A única narrativa que eles tentaram levantar. Mesmo com vídeo claro para qualquer brasileiro ouvir, que o Dilma deixa bem claro, né? A armação do Moro. Aqui, ó. É visível que é uma armação do Moro. Essa é a fala. Essa é a fala. Mesmo diante disso, o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, teve a cara de pau para falar que o Dilma... Não, o Dilma não questionou a investigação. O Dilma só questionou o time. Ele só questionou o time. O time eu também questiono. Mas foi muito mais do que isso, Paulo Pimenta. Não dá para levar essa a sério. Aí veja, né? As passadas de pano fenomenal. Começar aqui com Felipe Neto. Ah, Filipinho. No dia anterior, ele tinha falado o seguinte, né? Que a maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. Né? Foi graças ao Dilma. Só que aí o Dilma falou que era uma visível armação do Moro. Ou seja, fez o Felipe Neto passar muita vergonha. A coisa ficou tão ridícula
Menos mal ele não apagou o tweet, né? Que ele ontem falou o seguinte: Dilma precisa rever sua estratégia de comunicação. Absolutamente péssima. Acusação de armação do Moro, mesmo se um dia viesse a se provar real. Não se acusa sem prova. Hoje, a única coisa que Dilma fez foi fortalecer Moro, que estava nas cordas na opinião pública fora de Curitiba. Aí é bom relembrar, né, pessoas que passaram vergonha e mostrar que no final do dia essa turma não tá do lado da verdade. Eles estão do lado da lacração e da narrativa. Você vê o Ganoblau: Senhor, obrigado por salvar minha vida. De nada. De nada o quê, pô? O Dilma falou que foi armação. Armação. Que vergonha, né? O Ganoblau é um propagandista. Humberto Costa é petista, né? Que é a mesma coisa. Tá lá, né? A PF de Lula salva a vida de Moro. Não. Foi armação, Humberto Costa. Quem diz é teu papai. Aí o ápice ontem, um dos melhores momentos dessas contradições, e aqui a gente vai escutar tudo, foi a Metrópolis. O Sam Pancha, ele pegou as falas do ministro da Justiça e Segurança Pública, intercalou com o que o Dilma falou, mostrando como o Dilma contradisse, né, todas as declarações do Flávio Dino. Vamos ouvir juntos. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, um trabalho sério que eu quero mais uma vez homenagear, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes. É visível Uma armação. que é uma armação. Ele falou que é uma armação, mas o Flavinho tá falando que os indícios são assim, cara, consistentes. Sabe? Parabéns pra Polícia Federal. E o Moro e o Dilma falou que é armação. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Em relação especificamente ao senador Moro, chamou a atenção e foi determinante, inclusive, para a Polícia Federal o fato de já haver atos de montagem de estruturas para perpetração de crimes no Paraná. E foi isso que, inclusive, determinou que uma parte da investigação tramitasse no Paraná e que, inclusive, a decisão judicial seja oriunda do Paraná. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. A Polícia Federal, atuando de modo técnico e independente, cumpriu a lei e obteve um êxito extraordinário, mostrando que nós não temos nenhum aparelhamento político do Estado, nem a favor nem contra ninguém. Pensa o seguinte: a população brasileira ainda tem muitas pessoas, né, que não acompanham a política e nem sabem do que está acontecendo e não tá nem aí. Mas toda aquela parcela de pessoas e que acompanha e tem força de influenciar o resultado das coisas, seja o empresariado, seja o tal mercado, seja a própria classe política, né, outros setores das elites, né, o establishment brasileiro, tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo, gente. E mais do que ver essa hipocrisia, esse jogo de cena, o que a galera tá vendo é que, assim, a coisa tá no nível tão absurdo que, assim, é o presidente da República que fizeram toda aquela campanha miserável, que faz que acontecer, que esse cara... Não, na época dele todo mundo ganhou dinheiro e o pessoal tá começando a se questionar mesmo, e vai ter notícia sobre isso, sobre será que esse cara realmente tem alguma condição de estar no cargo que ele está? As pessoas com poder estão começando a se questionar isso. E não é só porque essa notícia é da imprensa. Sempre tento conversar e ouvir muita coisa. Não tem notícia pra falar algumas coisas, mas eu digo pra você, eu acho que eu falei pra vocês nos últimos tempos, o clima tá meio ruim. Tá meio ruim. E ainda tinha algumas dúvidas no ar sobre, será que esse governo realmente tá tão fraco assim? Não é possível. Deve ter aqui, né, uma canelada ou outra. Mas
Deve ser essa carreta furacão, né? Maluca que tá aí, colocando os pés pelas mãos. Só que o tempo tá passando e tá muito estranho. A gente tá chegando no final de março, nem as MPs que eram de Bolsonaro foram colocadas em votação. Não foram até ontem. Até isso agora mudou. Mas chegaremos lá. Dever de casa para Dilma. Palavra é prata. O silêncio é ouro, né? O Noblar aí, triste com o que o Dilma tava fazendo. Ficar calado era melhor. E aí a turma da Globo News, imagina, vindo da Globo News, né? A Andréa Sadi falou o seguinte, vamos lá, Andréa, fala. Fez toda a cronologia do tempo aqui para mostrar que isso já estava sendo apurado, não tem a ver com e não era sobre o Moro, de forma específica, para a gente lembrar, o promotor, o Lincoln Gaquia, que até falou que ele recebe uma ameaça de morte por mês, enfim. Quer dizer, eu estou bem impressionada, Valdo, porque os agentes no entorno do Lula, o tempo todo, eles estão atuando para tirar o caráter político das diferentes crises, seja na economia, seja na questão, que é uma política eleitoral mesmo, né? Porque o Lula, ele coloca o Moro como um adversário eleitoral. E alça o Moro também. Quando ele dialoga com o Moro, é o presidente da República brigando para baixo, como ele está fazendo com o presidente do Banco Central. Então, assim, o Lula, nesse espírito que o Trigueiro bem lembrou, que fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só love, Lula, paz e amor, Ministério do Namoro, coisa e tal. Olha esse final. Olha, Valdo, eu vou te falar, tá me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim, que estão contaminando. Geralmente é ministro, assessor que contamina o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem está contaminando neste momento é o próprio presidente. Sai da caixinha. Não olha o seguinte, poxa, até a Globo está falando que o Dilma é vingativo. Vai além. Por que até a Globo está falando isso? Por que até a Globo tá falando isso? Esse caso, eu tô falando pra vocês, a repercussão disso tá grande. Tá grande. Como falar isso? Sei lá, pensa... Sei lá, você tem dois lutadores, né? O cara nunca lutou profissionalmente, lutava assim na academia de bairro, de outro cara que era, nossa, famoso, vários troféus, etc, tudo mais, e aí você às vezes tem medo de encarar o cara, e aí você fica assim com medo, mas na hora que você vai pro tatame, você vê que o cara não é isso tudo que você esperava, mas tinha uma aura, né? Não, porque o cara ganhou não sei quantos títulos, tá assim meio longe, né? Dos tatame, da vida, etc, mas ainda tinha essa dúvida no ar. Um passado, um legado, e agora a coisa tá complicada. Tá complicado. Pra Globo News estar trazendo essa questão da vingança, do vingativo, é porque muita gente que não deveria saber disso tá começando a perceber. O clima tá ruim. Tá muito ruim. Tá pior do que eles imaginavam. E ele vai falar mais sobre isso, né? Porque alguém tem que sair vencedor dessa história. Pelo menos alguém tem que estar ganhando, alguém tem que estar perdendo. Aí vamos começar. Olha essa primeira nota da Folha de São Paulo. E aqui levanta ainda mais alguns questionamentos até sobre o timing. Juíza tira sigilo de investigação após o Dilma falar em armação. O Dilma falou? Foi lá e tirou o sigilo. A partir do momento que ela tira esse sigilo, mais informações podem vir à tona, que são mais informações que podem favorecer um lado, né? Ou favorecer outro lado, ou favorecer alguém, pode também prejudicar alguém. Diz, né, a liberação do conteúdo ocorreu por volta das 3 horas da tarde. Pouco antes, o Dilma afirmou achar que era uma armação. E o Dilma também colocou em suspeição a atuação da juíza. É mesmo? Sou suspeita? Então tome. Vou pesquisar o porquê da sentença. Fiquei sabendo que a justiça não estava nem em atividade quando deu parecer para ele, né? Justiça não, quando a juíza. E aí, para vocês verem que a coisa realmente está incomodando muito, a PF se irrita com a decisão de juíza sobre investigação de plano para atacar o Moro. A PF não gostou de levantar o sigilo e aí acabou irritando, né, os quadros do alto escalão da Polícia Federal. A informações da Bela Megali. Em parte da corporação, a ação foi vista como uma tentativa de blindar Moro após as declarações do Dilma. Ou seja, você vê que o governo não está conseguindo controlar todas as áreas.
O negócio tá começando a sair de controle. Aquela ideia que passava de força, que ia chegar arrepiando, tocando terror, aprovando, tudo, tratorando. Mas tratorando. E aí pensa aí quem tem vários projetos, quem tem vários interesses, vai falar, pô, o governo vai vir com tudo. Vou colar no governo. Porque se eu quero que a minha agenda avance, eu tenho que colar com o governo. E o cara tá vendo que não, que o governo não tem controle de nada. É um faz de conta, é um castelo de areia. É tudo um castelo de areia. Aliados e ministros do Dilma reprovam fala do Moro. Contraponto e escorregada. E quem fala isso aqui, ó, entre ministros do Palácio do Planalto e petistas, houve perplexidade. Mas ninguém vai falar pro Dilma. Quem que vai falar? Quem que vai dar o nome? Mas todo mundo tá falando em off. Quem vai ter a coragem de chegar pro cara e falar, irmão, tá passando vergonha. Se controle. Se controle. A nota ainda diz o seguinte, um dos ministros ouvidos pelo Globo considerou a postura totalmente contraproducente. Obviamente, em off, ninguém vai revelar o nome. Nesta quinta, ao sair de uma reunião do Palácio, outro petista demonstrou estranheza. Ou sabe de algo muito grave, ou escorregou mais uma vez. Aliados do Dilma consideram que durante a entrevista, né, ele já tinha cometido erro. E agora, assim, não tem nem o que falar. A de ontem, realmente, ele se superou para entrar para a história. Aí a turma do Estadão trouxe duas notas. A da Helene Cantanhede é ainda melhor, vem depois dessa. A primeira fala o seguinte, que aliados dizem que Dilma chora toda vez que fala da prisão e tentam contemporizar a fala sobre Moro. Isso daqui eu acho que era uma tentativa de ajudar o Dilma. Mas sai da caixinha. E vamos sair até da política. Vamos olhar um ser humano comum. Gente, por mais que você tenha passado por algum tipo de experiência traumática em sua vida, quando você se propõe a liderar, né, principalmente quando você é o presidente da República, você tem que superar os seus medos, né? Você tem que superar as suas angústias, sabe? Os seus temores internos, os seus pesadelos. E a turma tá falando, ó, a interlocutora do presidente também atribui a fala desastrada à instabilidade emocional. No período eleitoral, ano passado, eu falava algumas vezes, falando assim, gente, olha para o que está acontecendo, olha para o Dilma e relembra. Teve a questão do Neto, que faleceu, ele não pôde ir. A Marisa também, né? O irmão. E é muito difícil um ser humano passar por essas experiências e não sair abalado. Isso acaba marcando o cara. O cara fica meio odiento por dentro, meio rabugento, ainda mais quando é mais velho. Pensa o que passa na cabeça do cara mais velho. É natural da vida humana. Conforme mais velho você vai ficando, você vai tendo menos amigos. Alguns acabam por partir, né? Porque tá todo mundo mais velho. Às vezes se distancia, porque tá mais velho, tá com família, né? Fica tudo um pouco mais complicado. É o tempo livre que tem, às vezes quer ver os netos, quer passar com os filhos, né? Aquele negócio. Então você acaba distanciando dos seus amigos. Então, normalmente a velhice leva a pessoa mais pra solidão. Que é um negócio meio complicado. Aí você junta um cara rancoroso, com um pouco de solidão e com alguns probleminhas que ele já tem. Aí você fala, mano, acho que não tem como dar certo. Eles reconhecem o dano causado pelas falas, né? Todo mundo reconheceu. Deu ruim, mas deu muito ruim. E a Helene Cantanhede fala o seguinte, a pergunta que começa a rondar Brasília. O que está acontecendo com Dilma? Eu falei pra vocês. A intensidade disso eu acho que é maior do que a Helene Cantanhede consegue descrever na nota. Realmente tá girando. A Rádio Peão tá quente esses tempos. A Helene Cantanhede fala o seguinte, né? Também é mais do que compreensível que depois de tudo que ele passou, né? Na prisão, morte do neto, que ele chora num discurso, no evento. Mas, se ele chora tanto, tão seguidamente, rapaz, começa a gerar um zum, né? Um incômodo sobre as condições emocionais de um presidente que volta para um terceiro mandato no país em um mundo diferente e mais hostis. Será que esse cara tá apto a ser presidente? Será que não vale investir em outro cavalo? Eu não tô falando no Alckmin, tô falando, pô, vamos apostar no Lira, vamos apostar no Pacheco, vamos apostar em algum representante, né? Algum outro local aqui do estado pra gente avançar com nossas agendas. A gente quem? Todas as forças, todos os grupos políticos no Brasil. Cada um aposta em um cavalo. Por falar em hostilidade, Dilma e o governo do PT jogam toda a culpa dos juros estratosféricos no Banco Central. Mas
Manifestações infelizes do presidente, insegurança na economia assustam investidores, pressionam a inflação e impactam nos juros. Transformar o Banco Central em vilão número 1 vai resolver? E eu respondo, não vai. Não vai. O que eu digo para vocês são mais dúvidas. O véu, que ainda tampava a visão de algumas pessoas, ainda mantinha uma certa dúvida no ar, que será que senão, beleza, tá aqui essas escorregadias, mas o PT é o PT. O PT sabe o que tá fazendo. Eu acho que isso tá começando a mostrar que muitas pessoas estavam superestimando o PT. E eu comentei no vídeo ontem, falo aqui rápido, eu acho que depois dessa primeira indicação do Dilma para o judiciário, essa primeira grande nomeação, e que ele não vai ter como atender todos os setores interessados em apontar um bom nome, um nome com amplo conhecimento jurídico, eu acho que a turma que não for contemplada vai ficar chateada. E a vida dele vai piorar. Vamos continuar. Para você entender o impacto, e aí deve ter aparecido alguém. Essa pessoa que eu estava falando, né? Cadê o José Disseu do Dilma 3, né? Do atual desgoverno? O Dilma foi no evento e lançou um papinho ridículo. Após fala sobre Moro, Dilma faz curto discurso em evento no Rio. Preciso estar com a garganta boa para falar com Xi. O Dilma aprendeu a falar chinês, foi? É? Porque, pelo que eu saiba, ele tem ele tem intérprete, né? O cara vai entender o que ele falar. Tem a garganta boa? Pelo amor de Deus, Dilma. Que conversa mole, hein? Tomou o pito de alguém. Alguém levou algum tipo de informação que fez ele falar assim, desculpa. Bateu e doeu. Talvez até a primeira dama, né? E aí falou um monte de groselha aí com a questão com a Margareth Menezes, etc e tudo mais. Quero mostrar uma dela para vocês. Envolve inclusive a agenda de esquerda. Só que antes, relembrar é viver. Essa daqui só vai entrar no mês de março. Porque a notícia de março foi de poucos dias atrás. Olha o que a Folha de São Paulo falava. Teleprompter já. A imprensa não está falando isso à toa. Diversos setores já estavam percebendo que não dá. O cara tem que ser no máximo uma marionete. Tipo Biden. Dá um texto, ele lê, faz um aceno, fala lá com a militância e acabou. Não deixem ele falar. Porque toda vez que ele fala, vira um caos. Voltando mais no tempo, e aqui, isso aqui já está organizado, né? Do Atlas de fevereiro. Dilma está prestes a cometer um grande erro que pode ser evitado. Matheus Leitão. Dessa vez o seu entenda estava correto. E o Matheus Leitão estava falando exatamente o quê? Que o Dilma ainda, né, quer estabelecer um canal direto de comunicação com o público. Não dá. Esse cara só pode falar com um discurso na mão. Qualquer pergunta fora do script é o caos. Nem vou ler a matéria. Quando você vai colocando as coisas, né, ao longo da história, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Mas vamos voltar aqui para essa questão do que ele falou na Margareth Menezes. Bem simples e direto. Duas coisas, na verdade. A manchete já deixou uma clara. Vão dizer que a mamata voltou, diz o Dilma assinar a nova lei Rouanet. Sim, Dilma, a mamata voltou. Aí lá, ó, a guerra em defesa da cultura contra nós será muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, que a farra voltou, que o gasto necessário voltou. Vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem quem vão dizer. Mas dessa vez, vocês não devem ficar quietos, declarou Dilma. Aí olha o que ele diz agora. A gente não pode permitir que a pauta de costumes possa derrotar a política cultural neste país. Ou seja, o que ele chama de cultura é a agenda woke, a agenda progressista. Ele falou, ó, os conservadores não podem nos derrotar. Vamos lá, vai ter dinheiro, vamos avançar com a agenda woke no Brasil. A agenda progressista de esquerda que vocês bem conhecem. Mas vamos continuar. No dia de ontem, a economia também viveu momentos de muita tensão, né? E momentos intensos. Você vê aqui na manchete do Metrópolis, Magazine Luiza, gostei dessa palavra, desaba. Tu consegue imaginar a Luiza Trajano desabando? Desaba 13% na bolsa e Bovespa recua quase 2%. E o engraçado disso é que dias atrás, exatamente 7 dias antes, o Globo reverberava a fala da Luiza Trajano em entrevista para a Vera Magalhães e o Cláudio Andreasa, lá no podcast do Globo, né, o 2 mais 1,
Varejo não está desesperado com a gestão econômica de Lula. Não, tá não. Passou 7 dias de desabou. Ô, Luísa. Tá difícil, viu? Tá difícil sustentar o Dilma. Se liga aqui, ó. A bolsa, sei lá, não sei desde quando, caiu abaixo dos 100 mil pontos. 96.996. Com mais de 3% de queda. E Bovespa entra no terreno dos 96 mil pontos. Real tem o pior desempenho do mundo. Vai colocar a culpa do Campos Neto? Não, né? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não tá colando mais. Não tá colando mais. A Globo News ontem, né? Pra tentar ver se dava pelo menos uma forcinha. Só pra comentar aqui rápido. Eu não vou dar play nesse vídeo. Mas eles levaram o Guido Mantega. Não tendo quem colocar, né? Levaram o Guido Mantega. Sim, o Guido Mantega. Por tudo que aconteceu, né, todos os problemas. Nós vamos levar o Guido Mantega. Tava lá quando a Dilma quebrou o país. Mas lá vai a Globo News. Porque tá difícil encontrar um economista que queira dar a sua cara, né, a sua reputação para defender o que tá acontecendo. Outra notícia que chamou muito minha atenção no dia de ontem, mais do que a do teleprompter, é do Matheus Leitão falando que não pode deixar o Dilma falar sem script, foi essa daqui. A Simone Tebet falando numa boa, com a cara lavada, como se nada tivesse acontecendo, que é só, né? Ela, a Simone Tebet, está prevendo um rombo de 120 bilhões, que é maior do que a estimativa oficial. Hã? Maior? Tá de brincadeira comigo. Tá maior que a estimativa oficial? Absurdamente maior. Maior é pouco. O ministro disse que o governo precisará incorporar gasto adicional com reajuste do salário mínimo. É uma projeção, mas ele está caminhando no sentido que nós queremos. O déficit fiscal no Brasil não se encerrará com 230 bilhões, e sim algo em torno de 107, né? Podemos ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo, em torno de mais alguns gastos. Em vez de 107, que é o valor oficial, 120. Mas o valor oficial não é 107. Não é. E é por isso que a gente tem que ter memória. E no que depende de mim, teremos. Página 33, volume de janeiro do Atlas Brasileiro. Olha a última notícia da coluna da esquerda, tá pequenininho, mas eu acho que dá para ler. E a primeira notícia da coluna direita. Eu vou ler aqui, ó. Vou começar a do Poder 360, né? Haddad diz ainda que não tem medidas para cortes de despesas. Era início do mês de janeiro, dia 3 de janeiro. Tava esperando o Haddad, né? Não tinha arcabouço fiscal, não tinha nada, mas o Haddad anunciou que ele tinha umas medidas porreta, que ia reduzir o déficit, que teve a PEC do rombo, mas o Haddad sabia consertar a economia no Brasil. Aí eu falava, né? Com diversos setores cobrando responsabilidade fiscal, Haddad aparecia com um grande balde de água fria. Precisaria de mais 10 dias para Haddad apresentar um valor e algumas propostas. Aí tinha a notícia da Veja, né? Haddad apresenta pacote com 242,7 bilhões que prevê a reversão do déficit. Haddad falou que ia zerar. Não era de menos 107. Não era déficit de 107. Era déficit de zerou. Vai reverter. Reverter. Só que aí depois da Folha de São Paulo, deixa eu ver a data, um dia depois, a notícia do Haddad foi no dia 12, um dia depois, no dia 13 de janeiro, olha o que a Folha noticiava. Impacto factível de pacote de Haddad fica próximo de 120 bilhões. Avaliam economistas. Mercado critica a escassez de medidas com efeito duradouro. Vê governo hesitante em empenhar capital político no ajuste. Passado o tempo, Haddad apresentou uma proposta onde o valor factível é gerado em menos de 50% do valor anunciado. Diante disso, disse, né, tem que até consertar. Diante disso, o mercado criticaria a escassez de medidas com o efeito duradouro, né, e vê o governo hesitante em empenhar capital político nos ajustes. Tava lá, gente. Quando você registra a história, você não deixa que pessoas como a Simone Tebet cheguem com a cara mais lavada do mundo e falando, olha só, não, vai ser só um pouquinho acima do que a gente espera. Mentira! Mentira! O Haddad falou que seria 242,7. Não vem de papinho. A história está aí para provar. Quem ainda não assinou? Kimpaim.com, sem BR. Kimpaim.com. Sei, tem várias pessoas falando, não tem boleto, não tem Pix, porque tudo
está numa plataforma internacional. Eu não tenho conta no Brasil, nunca tenho nada no Brasil, e vocês conhecem bem o Brasil para saber que é complicado, é melhor não ter esses problemas e tentar ficar um pouco distante, né, do olho do furacão. Mas vamos continuar. Para falar agora de um tema muito mais importante e que aconteceu ontem, que não ganhou a devida repercussão, e isso daqui eu acho que nos próximos dias vai realmente desmascarar de vez, ou não, o desgoverno. E envolve a relação entre Senado, Câmara e o Poder Federal. É fundo do Judiciário, né? E vejam só. No dia de ontem, o Renan Calheiros estava todo, né, espivitado, emplacou lá algumas mudanças, uma questão de ordem, o Pacheco leu, botou para frente, mostrar para vocês. E aí, o Renan Calheiros, ele trocou umas palavrinhas com a turma do Guilherme Amado, e a Natália Portinari deu voz, que foi a fala do Renan Calheiros. Renan, Arthur Lira é irrecuperável e governo está desistindo dele. Renan Calheiros jogou o Dilma contra o Lira. Eu acho que isso não é bom, eu acho que tem que combinar, Renan, tem que combinar, não atrapalhe o Dilma. Não deixe que seu ódio atrapalhe o Dilma. Renan fez questão de ordem no Senado, cobrando posicionamento do presidente da Casa, o Pacheco, sobre a instalação das comissões para analisar as MPs do governo, como prevê a Constituição. Acho que o governo está desistindo do Lira, porque é um cara totalmente imprevisível, não cumpre nada. E palavra, ainda mais sendo o presidente da Câmara, conta muito, né? O Renan bateu encaixado. Diz Renan Coluna. Nós nunca tivemos crise no bicameralismo brasileiro, é a primeira vez. Renan foi para cima do Lira. Para você ver como essa fala é destemperada, o José Guimarães, ele concedeu uma entrevista ontem para o Guilherme Amado, entrevista de vídeo, dá para assistir no YouTube e tudo mais. Aí você vê, ó, Arthur Lira é olha a manchete. Olha a manchete. Você acha que isso aqui é aleatório? Isso aqui é a notícia. Eu quase falei, irmão, pelo amor de Deus, bota na manchete, deixa claro, o Renan não fala em nome do governo, não crie problema pra cima de nós. O líder do governo na Câmara, esse sim fala em nome do governo, é o José Guimarães. Ele declarou que o Lira hoje é oficialmente um aliado do governo Lula. Olha o Renan Calheiros. Renan, não cria problemas, né? Em entrevista à coluna nesta quinta, Guimarães afirmou que Lira tem manifestado a Lula nos encontros privados com o presidente que quer ajudar o petista a aprovar os projetos do governo na Câmara. Guimarães disse, olha que balela. Guimarães disse não acreditar que a rivalidade na política alagoana está por trás da disputa entre Lira e Renan. Ele não acredita. O José Guimarães acha que não existe isso. Não, rivalidade lá em Alagoas e tá repercutindo aqui. Eu não acredito. Segundo o líder do governo, uma questão paroquial não pode ser superior ao interesse do país. Renan Calheiros jamais iria colocar os seus interesses privados acima da nação. Renan nunca, mas nunca, nunca. Veja o nível da entrevista. Veja o nível do desespero de tentar colocar panos quentes. Você vai entender por quê. Olha o que foi que rolou. O antagonista aqui colocou o momento, eu só vou dar play nos 15 primeiros segundos para você ver, porque o Pacheco, ele fala do Renan, e vocês vão ver o que foi que o Lira falou depois, que aí o Lira chutou o pau da barraca. Não tem outra expressão para falar. Chutou o balde, mas sem pena. Olha o que o Pacheco falou. A questão de ordem do senador Renan Calheiros será decidida por escrito por esta presidência, mas desde já a decisão está pronta. Anuncio aos senhores senadores e senhoras senadoras, e farei chegar ao conhecimento também dos senhores deputados e senhoras deputadas e do presidente da Câmara dos Deputados, a decisão da presidência do Congresso Nacional, materializada nessa decisão escrita, quanto à prejudicialidade daquele ato da comissão diretora do passado, em razão do fim da pandemia. Aí ele vai falar das MPs. Ou seja, o Pacheco acatou o pedido do Renan Calheiros e resolveu atropelar, sem acordo. Sem acordo. O Renan falou que é pra ser sem acordo, sem cuspir. O Pacheco foi. Partiu pra cima do Lira. O Renan, né, tá feliz da vida.
quer enfraquecer a Câmara tá puta, porque não é só o Lira, é o Lira, são os líderes das bancadas, dos partidos. O político, ele quer ter uma proeminência, ele quer ter o poder, ele quer poder direcionar para que lado as coisas estão indo, poder levar os projetos para suas bases eleitorais. Mas olha como eu sou um cara porreta, vote em mim, vote no meu candidato para vereador, vote no meu candidato para prefeito, vote no meu deputado estadual. Ninguém é besta. Aí o Pacheco quis comprar briga. Agora aguenta. Se liga nesse primeiro aqui. É esse aqui. E a imprensa está noticiando que foi iniciativa do Senado a alternância. Não é verdade. Eu tive uma reunião com o presidente Alcolumbre e o Senado está com algumas dificuldades em a gente entender quem manda ou quem dirige o Senado. A gente está com alguma dificuldade de entender quem manda no Senado. Já chamou Alcolumbre de presidente. Quem manda é quem? E aí, Pacheco, quem que manda? Gente, isso daqui não é qualquer discurso. O cara desautorizou. O cara não é que ele desautorizou, ele questionou se Rodrigo Pacheco ainda manda no Senado. Mas ele continua e vai ficando pior. Se é as questiúnculas de Alagoas, que não devem interferir. Questiúnculas de Alagoas. Isso para não citar o nome do Renan Calheiros, que é de Alagoas. Adversário político. Quem é que manda? É o Renan? É Pacheco? A dinâmica do Brasil, se são posicionamentos políticos, porque eu não entendo. O maior interessado na vigência das medidas provisórias é o Senado da República, porque são eles que indicaram ministros, são eles que têm ministérios. A Câmara está absolutamente tranquila. O maior interessado nas MPs é o Senado. Foram eles que indicaram ministros. Eles que estão ocupando os ministérios. Gente, bom, muito além da Câmara também querer ter ascendência sobre o orçamento da União e comandar algumas pastas, muito além disso, sai da casinha. MPs. Tá. Ministérios. O que é que tem? Vocês devem lembrar que no governo Bolsonaro tínhamos aí, sei lá, 12 ministérios a menos, 7, acho que 12 ministérios a menos, né? Mais ou menos isso, 10 a menos, nem lembro mais quanto. Mas era uma quantidade considerável a menos. E para fazer essa ampliação de ministérios, o Dilma fez uma MP. Então, se a MP dos ministérios ela não for aprovada, talvez os senadores percam, né, as suas indicações. Olha o ponto que o Lira tá indo. Esse discurso aqui não é qualquer discurso. É tipo aquele discurso que o Lira fez na Associação Comercial de São Paulo. Que ele esmagou o Lula. Esmagou, humilhou, né? Foi ridículo aquilo ali para o presidente da República. Que não tem base nenhuma, nem para provar matéria de quórum simples. Aí sobre isso o Estadão soltou essa nota. Dilma convoca reunião com a ala política para traçar estratégia sobre a crise de MP no Congresso. Parece que o Renan Calheiros não combinou com Dilma. Parece que o Renan resolveu agir sozinho. E é a crise mesmo, porque depende de uma votação para isso aqui avançar. E não é crise só sobre a questão ministerial. E não é crise apenas das MPs do Dilma. Ainda tem as MPs de Bolsonaro. Do governo Bolsonaro, que o Dilma quer derrubar uns vetos, umas coisas, outra. Aí na reunião vai estar o Padilha, relação institucional, né? Tem a chave do cofre, as RP2, o novo orçamento secreto. O Haddad, nem falando que também o orçamento na mão, ministro da Fazenda, o Alckmin, Paulo Pimenta da SECOM, para ver comunicação, meu Deus do céu. Ainda vai participar os líderes do Senado, que é o Jacques Wagner, da Câmara, que é o José Guimarães, e do Congresso, que é o Randolfo Rodrigues. Aí a nota traz algumas informações extras interessantes. Sem um acordo firmado, Pacheco ignorou a
as ameaças de Lira e assinou uma questão de ordem apresentado pelo Renan Calheiros. Atropelou, tá nem aí pra nada. Lira disse que Pacheco age com truculência e ameaçou deixar caducar as medidas apresentadas pelo Dilma. Vai caducar. É diante deste quadro que o Planalto decidiu agir. Caso as MPs não sejam votadas no prazo máximo de 120 dias, elas deixam de valer. Dentre as medidas que dependem de apreciação do Congresso está a que criou 14 novos ministérios, assim como o texto que define as novas regras do programa Bolsa Família. E, gente, olha só, 14 ministérios. Pode parecer besteira, mas pessoal, já estamos hoje, ó, janeiro e fevereiro dá 59, né? 28 mais 31. 59 com 4, 63. Com 20, 83. Temos 83 dias. É 120. Faltam 37. Gente, 83 dias passaram no estalar de dedos. E até o momento, vocês conseguem me apontar um único projeto. Um único, só um. Não precisa ser 2, 3, não, só um. Não precisa ser uma PEC. Maioria simples, uma PL. Um único projeto que foi a votação até o momento. Em 83 dias, o governo não conseguiu sequer pautar nada com medo da derrota. E agora resolveu brigar com Lira. Acho que tá ruim. E o Randolfo Rodrigues vem para reforçar a minha percepção, porque, ó, na última quinta, o líder do governo no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, ele defendeu, olha o Randolfo, um cara histérico, gritaria para tudo que é lado, não sabe o que é ter calma, não sabe o que é ter educação, defendeu que a crise entre os presidentes do Senado e da Câmara seja resolvida, para que Dilma não perca a validade. O parlamentar procurou não tomar partido na disputa. Vai tomar. Ele acredita que as lideranças vão chegar ao entendimento. Relembrar e viver. Esse aqui vai estar no Atlas de fevereiro. Randolph rebate presidente da União, nega ceder mais cargos e exige fidelidade. Ele já tem muito nas mãos. Aqui ninguém pediu para ele se pronunciar. Ele falou porque ele quis. Foi lá falar. Tinha crise, ele botava o dedo. Para essa crise, o Randolph tá calado e não querer tomar partido, senta pressão. Você acha que se o governo tivesse a gordurinha, a famosa gordurinha para queimar, o Randolph ia ficar aí, todo diplomático, sem querer tomar lado de ninguém? Tá ruim, gente. Não quero empolgar vocês. Tá ruim. Tá ruim. E aí o Lira voltou. A verdade, o Lira falou várias coisas. São pelo menos uns 4 ou 5 recortes diferentes. Eu peguei os 2 mais impactantes. Se liga nesse. Olha, presidente do Senado é presidente do Senado. Cada um, sabe, eu confio na capacidade de discernimento do presidente Pacheco. Lamento a decisão, porque eu não acho que seja a decisão mais acertada. É público que os líderes todos da Câmara têm uma posição contrária ao rito que hoje está para ser estabelecido. Os líderes todos têm um posicionamento contrário. Na hora de você ter uma votação, você não vai pro varejo. Você começa pelo atacado. Você conversa com os líderes, para os líderes falarem, tenho tantos votos, passa e não passa. Os líderes não contam. E se você estica a coisa demais, ela pode resolver, mas ela pode pocar. E se ela poca, não é a Câmara que tem ministros indicados na esplanada, por exemplo. Os ministros são do Senado da República, né? E para não acirrar mais os ânimos, o que eu disse eu acho que está bem claro para todo mundo. Para não acirrar mais os ânimos, o que eu disse está claro para todo mundo. E quando poca, eu gostei, né? Não sei se no Sudeste, nas regiões, mas no Nordeste não vai falar pocou. Não é bom, viu? Tá ruim. Não tá bacana. Aí ontem teve, inclusive, uma trocazinha saudável nas redes sociais. Renan Calheiros e o Lira. Renan falou o seguinte, ó, 55 anos, Arthur Costa e Silva editou o AI-5. Outro tiranete. Arthur também quer resgatar... Ai, meu falando comigo, Renato.
Fechei aqui. Peraí. Vamos lá. Arthur também quer rasgar a Constituição e baixar o Lira AI 2,5 para fechar o Senado e usurpar as nossas funções. As MPs são provisórias. A democracia, a separação dos poderes e o bicameralismo são para sempre. O bom da aí o Lira responde, né? O bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem, embora no geral se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Pra gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Só que não parou por aí, gente, apenas nas falas. Eu acho que se ficar só nas falas... O Lira ele já tinha mandado um recado. Ele já tinha mandado aquele recado, que o Lula não tem base. E agora o Lira ele realmente deu um passo firme pra frente. E agora a gente vai ver. E esse passo firme ele tem algumas implicações. Você tem que olhar as datas, basicamente. O Lira soltou uma nota oficial, nota à imprensa, ó, Câmara dos Deputados, presidência, né? Um negócio assim bacana. Pá. O país cobra do parlamento brasileiro agilidade, resolutividade das pautas importantes para o funcionamento da sociedade. Já falou, o Brasil cobra. Eu tô aqui para entregar na velocidade que for necessária. No período difícil da pandemia, né, votação, etc, tudo mais, tava lá, dinâmicos, eficientes, respeitando o tempo previsto de análise, de até 90 dias dos processos, que deve da gente é rápido. Essa nova experiência demonstrou que podemos ser mais céleres, como a população exige. Isso aí para tudo, né? Não só as MPs, né? E fala lá, TNT, bababá. Com esse amplo respaldo, a presidência da Câmara dos Deputados segue firme em buscar do entendimento com o Senado Federal sem ferir as devidas prerrogativas para buscarmos a melhor solução para avançar e não retroagir a um modelo superado. Na entrevista que ele concedeu, o Lira reclamou o seguinte: o Senado quer tudo. Ele quer pegar isso para eles. Tem que ser misto, o jeito que eles estão querendo falar. Mas e aí? Na hora de ter sabatina para indicação no Supremo, vai vir para a Câmara também? A gente também vai poder fazer sabatina? Para agência reguladora? Para autarquia? A gente vai poder fazer também sabatina? Não vai. Então, assim, cada um no seu quadrado. Só que olha agora, eu falei, o Lira deu mais um passo. Dessa forma, a presidência da Câmara entende como positiva a atitude do Senado Federal em encaminhar para análise desta Casa as 13 medidas provisórias oriundas do governo anterior. No governo anterior, a vigência das MPs tramitarem primeiro pela Câmara estava valendo. Então, se é que mudou a regra agora, então muda a regra para o governo atual, para as MPs do Dilma. As MPs de Bolsonaro, iremos decidir agora. E a população quer pressa. Acabou o prazo, Dilma. Acabou o prazo. No vídeo ontem, quem assistiu, quem não assistiu, assista, vai estar lá a notícia. Se não, está no Atlas de Março. Tá aqui falando sempre propaganda, né? Tava claro que o Planalto queria mais tempo, né, para tentar solidificar a base e deixar essas votações para quando o Dilma voltasse lá do Oriente. Que a coisa tá tão complicada que, como alguns deputados vão, o governo tá com medo de não conseguir só porque alguns deputados vão. E é pouca gente, não é que vai 100 deputados. Assim, haverá esforço concentrado na semana de 27 a 31 de março para análise de todo esse material. Aí agora eu tenho que olhar aqui o calendário só para bater o martelo numa coisa que vai ser bem engraçado. Vocês sabem que os deputados normalmente trabalham 3 dias. Terça, quarta e quinta. A semana do 27 a 31 é de segunda a sexta. Segunda é dia 27. Eles não vão trabalhar dia 27. Na sexta é dia 31. Eles também não trabalham. O Dilma queria deixar tudo para quando ele voltasse. O Lira tá falando que ele vai colocar para andar 13 MPs do governo Bolsonaro de interesse do PT enquanto o Dilma tá de viajando. Você não vai estar nem aqui. Te vira. Tu vai estar lá com Xuxi, a viagem do 24 a 30, a viagem do Dilma é do dia 24 ao dia 30, e o Lira vai atropelar. E aí? Tem base? É só ter votos. Se tiver voto, aprova. Não tiver voto, não aprova. Se tiver voto, derruba veto. Se não tiver voto, não derruba o veto. E aí? Chamou. Bora ver agora. Vamos botar pra andar, né? Vamos ver. Vamos medir se o governo tem base ou não.
E vai querer fazer isso quando o Dilma tá lá fora, né? O Padilha vai estar aqui. Talvez a gente possa até ver que alguns ministros desistam da viagem, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser essa viagem agora. Tá começando a ficar bem interessante. O dia de ontem, eu acho que foi um marco no ano, viu? Grave esse dia, 23 de março de 2023. O Globo também comenta sobre isso, ó. Em meio à queda de braço com Pacheco, o líder decide votar na semana que vem em MPs enviada durante o governo Bolsonaro. Com encaminho de 3 MPs, né? Espera-se que ele ganhe mais prazo para negociar um novo rito de tramitação do Senado. Ele tá colocando pressão. Aí tá lá, né? Atualmente, todas as 29 MPs editadas pelo governo estão paralisadas, o que preocupa a base governista. Com o encaminhamento das 3 MPs de Bolsonaro, espera-se que Lira ganhe mais prazo para negociar um novo rito de tramitação das medidas com o Senado. Líder do governo, Dilma, sobre base aliada na Câmara. Não temos. Ainda não temos. O José Guimarães entrevista ontem pro Guilherme Amado. Ainda não temos. Vai entrar pra votação, viu? É melhor ter. É melhor dar um jeitinho. Será que o José Guimarães vai viajar? Será que ele ia? Eu acho que agora ele não vai mais, viu, se ele ia. Eu acho que é melhor ele ficar. Eu acho, viu? Semana que vem, eu acho que vai ser uma semana de fortes emoções. E aí, no dia... Ontem, logo na madrugada, a Sara Teófilo, que escreve na coluna do Rodrigo Rangel lá no Metrópolis, falou o seguinte: é o que o Lira quer. Simples e indireto. Ele quer manter o rito, ou fazer uma alternância, né? Ir um ano sim, um ano não, Câmara, Senado. E além disso, os ministérios, a Câmara não tem nada. Um dos exemplos, que a turma do Centrão tá de olho, é o Ministério da Saúde. Essa conversa é antiga. Ela pode ter desaparecido do noticiário, mas o interesse continuou. É uma das joias da coroa, né? O Ministério da Saúde, um orçamento anual de cerca de 150 bilhões. Imagina, um deputado começar a inaugurar aí um monte de posto de saúde ao redor do Brasil e dar remédio, e dar tratamento, e é que ele ajuda o povo. Mas ele ajuda o povo, ele se ajuda, né? Ele faz o marketing dele, só eu tô aqui pra ajudar vocês. Caso Lula ceda, Lira e seus parceiros terão alguém mais do que depressa para assumir a cadeira, mas não vai ser suficiente. A lista de demandas inclui ainda cargos de segundo escalão, posições estratégicas em bancos públicos como Caixa e Banco do Brasil. O Dilma tá sentindo a pressãozinha, né? Foi assim, isso aqui foi 4 anos de governo Bolsonaro. A diferença é que a imprensa ainda era inimiga e jogava abaixo. O Dilma tem imprensa, Bolsonaro tem imprensa, tá jogando contra. Mas eu quero que exploda. E aqui chegando ao fim, eu não comentei ontem, mas essa notícia agora encaixa demais no vídeo de hoje. O irmão do Ciro Gomes, ele concedeu entrevista pro Globo. Quero mostrar pra vocês 2 parágrafos. Uma pergunta, esse aqui que é um resumozinho, ó. Entrevista: Padilha está levando Dilma para uma tragédia. Padilha é o cara que deveria estar fazendo a ponte entre o executivo e o legislativo. O irmão do Ciro Gomes, que é senador, o Cid Gomes, demonstra insatisfação com o início do mandato do Dilma. Em entrevista pro Globo, o pedetista mirou artilharia em ministros que serem porta-vozes do sistema financeiro. Ainda tá jogando o Dilma contra a militância. O Dilma tá do lado do imperialismo. Criticou a aliança do Palácio do Planalto com o Centrão, que classificou como tragédia, e não descartou que o partido tenha uma candidatura própria a presidente em 2026. Para o senador, o PDT terá que avaliar, na metade do mandato do Dilma, se as propostas da sigla estão sendo respeitadas e então debater se vale a pena continuar participando do governo. Aí tá lá. Como é que você avalia o início? Bom, tem várias preocupações. O Lula critica juro, e o que está por trás de juro é especulação financeira. Eu vejo pessoas no governo muito influentes que são porta-vozes do sistema financeiro. Não dá para negar que o Padilha foi, por exemplo, diversas vezes lá na XP bater papo com o Guilherme Benchimol. Vide agora o caso do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e que tentou baixar o juro do empréstimo consignado. Ele conversou com o presidente antes de reunir o conselho do Ministério da Previdência. E depois a Casa Civil disse que não tinha sido acertado. Uma desautorização pública. Confirmando o que eu disse para vocês. É mentira, é balela, aquela historinha do Lauro Jardim, da notinha plantada pela equipe de comunicação do Haddad, o telefone do Haddad pro Lupe, né? O que aconteceu depois que o Lupe bateu o telefone. Uma balela, que o Haddad tava preocupado, o Haddad falou: Lupe, não faça isso, Lupe, cancele, não faça. Ele falou: não tem mais como, Haddad, eu já fiz.
Mentira. Mentira. Nenhuma decisão. Essa turma não pensa por si só. Obviamente, eles conversaram com alguém. Mas depois, deu errado. Deu errado. Deu errado. E olha isso daqui ainda naquele contexto onde o PDT, junto com o PSB, estão querendo criar uma federaçãozinha, porque eles estão vendo que no pós-Dilma não tem ninguém. No pós-Dilma não tem ninguém. E aí? Aí quem sabe tem espaço para eles, né? Quebrar com a hegemonia do PT dentro da esquerda. Ou vocês acham que a esquerda é unida? Eles não brigam entre si? Não acredita mais nisso ainda, né? Enfim. Sobre Bolsonaro, pode voltar dia 30. E a gente começa amanhã, ver se sai mais alguma notícia. O que eu queria comentar mais requer tempo. Eu não quero comentar de forma atropelada, até porque tem 1h05. Mas, o dia de ontem foi interessante. Dia com cara de sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, né? E é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasil também, kimpaim.com. Vamos contar a história desse país. O que a imprensa às vezes tenta esconder, tenta abafar. E eu te peço, só compartilha esse vídeo. Vamos tentar esse ano chegar a 800 mil inscritos. Faltou o que aí? 80 mil, 81 mil. Conto com a ajuda de vocês. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vou mandar todos esses vídeos que eu dei play aqui ao longo do vídeo de hoje lá no canal do Telegram, link tá aqui na descrição. E hoje também tem notícias de quinta lá no Quinto Elemento, que o link também na descrição. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!